Imagina que hoje você tivesse uma renda que te desse o dobro do seu salário, ou que seja o seu salário, né, advindo ali dos investimentos, sem você precisar fazer nada, seu dinheiro trabalhando para você, e você garantisse ali pelo menos o que você ganha hoje de salário, ou enfim, do que você tem de faturamento, ou o dobro disso. Provavelmente te daria mais segurança, você ficaria mais tranquilo, você não ficaria naquela ansiedade de, enfim, perder sua renda do dia para a noite. Mas é o que eu pergunto para você neste exato momento. Você sabe quanto que você precisa juntar, quanto que você precisa ganhar para atingir esses níveis? Em quanto tempo você precisa fazer isso? Qual que é a rentabilidade que você tem que buscar no mercado? Qual que é o risco que você tem que tomar para que você consiga atingir esse objetivo? Ou até mesmo o valor inicial de aporte que você tem que fazer. Então, se você não está fazendo um planejamento para que você construa isso daí, para que você consiga essa renda daqui a alguns anos, vai ser muito difícil atingi-la, porque você não vai ter nenhum benchmark, não vai ter nenhuma meta para estar buscando, para estar atingindo esses objetivos. Nesse vídeo de hoje, eu vou estar mostrando justamente isso daqui. Eu vou estar mostrando basicamente 3 pontos, tá? 3 tabelinhas aqui que mostram o quanto você tem que ter de retorno mensal, ou o quanto que você tem que fazer de aporte médio mensal a depender do seu retorno, quanto tempo você tem que estar investindo. Então nosso objetivo é que você consiga, em tempo recorde, se aposentar tendo aí pelo menos o dobro do seu salário, que isso comece a aumentar mês após mês. Então, antes de mais nada, clica no botão aqui para se inscrever e senta o dedo no like aí, que sempre ajuda a gente, esse conteúdo ganhar mais relevância. E aqui eu preparei uma planilha, tá? Especial aí para vocês estarem fazendo essa simulação de cálculo, principalmente para saber quanto de risco você tem que tomar, qual que é o aporte mensal que você tem que buscar fazer. Eu vou estar disponibilizando essa planilha, então vou colocar também o link aqui embaixo desse vídeo para que você possa depois baixar a planilha e fazer as suas simulações, que vai te ajudar muito a seguir aí o seu planejamento. Então vamos lá. Aqui nessa planilha, basicamente eu separei aqui em 3 partes, tá? O cálculo de aporte, que basicamente ele vai estar calculando, ele vai estar fazendo o cálculo de quanto que eu tenho que aportar por mês, dependendo do valor inicial que eu vou começar os meus investimentos, dependendo do retorno médio mensal que eu vou estar buscando, dependendo do tempo de investimento e dependendo do valor final ali que eu quero. Então aqui nesse exemplo que eu coloquei aqui inicial, coloquei um aporte inicial de R$10.000, um retorno médio mensal de 1% ao mês, que você consegue aí, principalmente nos fundos de investimento imobiliário, que pagam aluguel ali mês a mês. Tempo de investimento aqui eu coloquei 120 meses, que são 10 anos, e um valor final de 2 milhões. Ou seja, você terminar ali 10 anos, depois de 10 anos, você vai conseguir ter uma renda passiva de vinda do mercado de R$20.000, né? Por enquanto líquido. A gente não sei se neste momento que eu estou gravando esse vídeo já tributaram aí os fundos de investimento imobiliário ou não. Dá para mudar, vambora, pô! Mas vamos lá, olha o que você tem que fazer de aporte aqui. R$8.550,72. Então você vai falar, Léo, eu não tenho essa grana para estar aportando todos os meses no mercado. E agora? Ou você vai ter que aumentar o seu tempo de investimento, ou você vai ter que tomar mais risco no mercado e buscar retornos maiores, ou você vai ter que fazer um aporte inicial maior aqui também. Eu vou pegar o retorno médio mensal que a gente está tendo no ano de 2021 lá no Opções e Oportunidades, tá? Com as nossas operações de renda com opções, e ele me dá isso aqui, ó, começando com R$10.000, fazendo aporte médio mensal de 1.210,18, tá? Em 120 meses eu teria um valor final ali de R$2 milhões. Posso pegar essa grana, jogar no fundo de investimento imobiliário e basicamente ficar recebendo ali aluguel de R$20.000 por mês depois desse tempo, tá? Você pode até buscar algumas operações mais agressivas, tá? Vou botar aqui, ó, 4%, e você teria que fazer só um aporte de R$325 mês. Ah, Léo, mas Warren Buffett fez 2% ao mês. Antes de você comentar isso daí,
se lembre de uma coisa, o Warren Buffett ele gerencia um fundo de bilhões de dólares, então ele tem problema de liquidez, ele tem que diversificar muito, ele tem que buscar diversas outras formas de investimento para conseguir dissipar ali o capital dele e conseguir um retorno. O cara é um gênio, porque ele gerencia bilhões de dólares, mas para gente que não tem um capital de bilhões, né, e nem mesmo ali de, sei lá, ultrapassando 200 milhões, beleza. A gente consegue sim trabalhar com uma rentabilidade bem acima da média. Inclusive diversas ações, se a gente for pegar o histórico de diversas ações que renderam muito mais de 2,5% ao mês, pelo menos nos últimos 20 anos. Só que quando você vai para esse tipo de mercado, mercado de ações, mercado, enfim, de renda variável, um mercado de renda variável que tem uma volatilidade maior, que é uma medida de risco, a volatilidade, né, o quanto os ativos oscilam, você tem um risco maior no sentido de incerteza, tá? E o que a gente gosta de fazer bastante, o que eu gosto de fazer bastante, por exemplo, eu coloco meu capital em ações de longo prazo, que tem uma volatilidade maior, um retorno maior também, e utilizo o mercado de opções para estar gerando renda mensal aí com essa carteira, tá? Inclusive, eu gerei ali aproximadamente 0,5% de renda extra ali no mês sobre a minha carteira, 0,5%, com o mercado de opções e basicamente usando 1/5 da minha carteira. Então nem precisei usar minha carteira toda, tá? Mas claro, existem diversas estratégias que a gente consegue trabalhar dessa forma. Mas vou colocar aqui, ó, 3,17% ao mês, que é a nossa média de nosso retorno médio mensal no Opções e Oportunidades no ano de 2021. Se você começasse com um valor maior, vou botar aqui uns 30 mil reais, vê que esse aporte médio mensal já cai para 560 reais. Então você vê aqui que é um número totalmente plausível. Você consegue buscar ali, ó, você tem que buscar o retorno médio de pelo menos, vou botar aqui, ó, 3%. Você vai ter que fazer se for 3%, você vai ter que fazer um aporte de R$ 853 reais mês. Você vai ter que buscar pelo menos 3% de rentabilidade, começando com 30 mil reais. Então você vai ter uma meta para buscar aqui, que é basicamente em cima do retorno médio mensal e o aporte mensal, que não pode falhar também. Agora vamos aqui para essa segunda parte da tabela, que é o cálculo de rentabilidade. E vamos supor que você começou ali, ó, que você já fala, ó, eu quero buscar 2 milhões de reais em 120 meses, 10 anos, tá? Só que eu tenho aqui, ó, 10 mil reais, Léo, para começar, só que eu quero fazer um aporte médio mensal aqui de, sei lá, 600 reais. Então ele já te dá, ó, você vai ter que buscar um retorno médio mensal de pelo menos 3,68%. Então sua carteira vai ter que estar dando aí 3,68% ao mês, em média, para que você atinja esse objetivo. É claro que se você aumentar também o valor inicial aqui de aporte, esse valor cai já para 3,15. Se você mudar também aqui o aporte médio mensal que você vai fazer, esse valor já cai para 2,92. Quando você derruba aqui para 2,92, você não precisa tomar tanto risco, tá? Eu particularmente sou um tomador de risco nato, tá? Então eu sempre busco ali os maiores retornos. Claro que o risco vem acompanhado, mas com estratégias para a gente conseguir o melhor nível de retorno com o mínimo de risco possível. Então você consegue ter aqui esse cálculo, tá? Léo, eu quero para 60 meses aqui, que dá em 5 anos basicamente, juntar 20 milhões de reais, começando com 50 mil reais, vou botar aqui, ó, 50 mil reais, e fazendo um aporte médio mensal de 1.500. Você vai ter que buscar 5,61% ao mês de retorno médio, tá? Então aqui você já vai ter que trabalhar com outras perspectivas, né? Buscando principalmente o mercado de ações para valorizar o seu capital, o seu patrimônio de longo prazo, mas utilizar também o mercado de opções, que é o que eu basicamente utilizo, para conseguir pegar alguns movimentos de ganhos exponenciais que jogam sua média de retorno aqui para cima também. Então, você vai ter que buscar alguns outros mecanismos, alguns outros mercados. Claro, como sempre, aumentei o retorno mínimo buscado, vou ter que aumentar o risco tomado também aqui, tá? E a última parte da planilha é o cálculo de tempo. Você fala, eu tenho aqui basicamente 10 mil reais para começar,
vou fazer um aporte que seja de R$800, só que o retorno médio mensal que eu vou buscar, vamos dizer que você vai botar ali num fundo de investimento imobiliário. Você vai deixar lá e todo mês você vai fazer o seu aporte de R$800. Basicamente você vai ter R$2 milhões em 316 meses, tá? 316 meses, vou botar aqui, ó, isso aqui dividido por 12, dá basicamente 26 anos. Ora, se você for pensar, 26 anos não é muito, né? A gente tem muito chão ainda pela frente, tem muito caminho aí, tem muito que trabalhar, mas eu acho que dá para buscar um retorno ali também um pouquinho melhor. Se eu aumento isso aqui para 2,5% de retorno médio mensal, que eu vou buscar, que dá para buscar isso perfeitamente ali com o mercado de ações, com small caps, ativos mais voláteis, tá? E um valor inicial de R$10 mil, um aporte médio mensal de R$800, basicamente em 13 anos eu chego aos meus R$2 milhões. Então, aqui eu consigo fazer esse planejamento, tá? Então você tem que ter aí em mente quanto que você vai aportar inicialmente. Na verdade, você tem que ter em conta, né? O quanto você vai aportar inicialmente, quanto você precisa fazer de aporte médio mensal, qual que é o seu retorno médio mensal mínimo que você vai ter que buscar e o tempo que você está buscando, o tempo estimado para que você atinja um valor final. R$2 milhões, R$3 milhões, R$10 milhões, ou não, Léo, R$1 milhão, R$500 mil já seria o suficiente ali. Só lembra de uma coisa, tá? Tem inflação, então toda hora o preço das coisas está aumentando. É importante, e eu acho legal também ter uma meta ambiciosa para que a gente consiga também buscar aí resultados, enfim, que tendem a ser acima da média. Agora é importante também, claro, buscar o mercado correto, é importante cuidar, principalmente não aumentar o risco desnecessariamente. Muitas pessoas fazem isso, tá? Acabam jogando o risco lá para cima para buscar um pouquinho a mais de retorno, então muito cuidado com isso, com a alavancagem suja, com algumas coisas que podem, de vez de fazer você ganhar dinheiro, fazer você perder dinheiro. Mas isso daqui vai ser fundamental para você construir o seu planejamento e saber o quanto de retorno médio mensal você vai ter que buscar, tá? Então, vou deixar aqui, ó, manter a nossa média ali dos 3,17, que está lá no opções e oportunidades, basicamente aqui 10 anos chegaria a esse valor, né? É claro que a renda variável, esse retorno vai oscilando, e quando eu falo aqui retorno médio, não significa que dá aquele valor certinho ali todos os meses, tá? Não significa que dá esse valor certinho todos os meses. Um mês pode dar 6%, outro mês pode dar 2%, enfim, o retorno médio que você tem no período mês a mês é o que vai entrar aqui e o que a gente vai estar basicamente contabilizando. Se você quer baixar essa planilha aqui que eu disponibilizei, o link está na descrição desse vídeo, você já pode fazer o download, faz sua inscrição, eu estou colocando lá no meu canal do Telegram essa planilha para vocês estarem baixando. E bom, no mais é isso, deixa aqui nos comentários se você já montou seu planejamento, quanto de rentabilidade você busca, aonde você está investindo e qual que é a sua maior dificuldade hoje para conseguir bons retornos no mercado, até mesmo investir e conseguir construir o seu planejamento. Coloca aqui embaixo para eu saber mais e, claro, conseguir produzir, fazer mais conteúdos para estar ajudando vocês aí nessa jornada. Espero que tenham gostado. Deixa aquele like, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço, tchau, tchau.